Olá pessoal, André Cerqueira. Hoje eu vou falar sobre uma voz interna, a nossa própria voz. A nossa própria voz muitas vezes ela é responsável por um distúrbio, né? Por uma bagunça psicológica, bagunça emocional. Muitas vezes você tem que se distanciar de você mesmo, de você mesmo. Muitas vezes você e eu, nós temos que nos distanciar dessa vozinha, dessa voz que muitas vezes nos tira um pouco a clareza do que está acontecendo, né? Mina a nossa visão de mundo, mina muitas vezes a nossa esperança e às vezes essa voz interna ela está contaminada, né? Contaminada por inveja, está contaminada por tristeza, por decepção, ela está às vezes maculada pela culpa, né? Maculada às vezes pela religiosidade, ela está maculada muitas vezes pela enfermidade, né? E principalmente quando você está passando por um período muito difícil na tua vida. Esse tipo de voz te afasta até de um bom emprego, de um bom relacionamento, né? De uma boa amizade. Por quê? Porque essa voz interna, ela, quando está passando por esses vales sombrios, ela se torna lesiva, tóxica, né? Para a nossa forma de olhar as pessoas, olhar o mundo, olhar como os comportamentos nos afetam. Então, quando você está chateado, com a alma ferida, com o coração partido, com tristeza, inveja, decepção, ou com falta de esperança, essa voz ela deve ser, na medida do possível, desprezada. Ela deve ser desconsiderada, ou muitas vezes, se você não conseguir fazer isso por completo, você tem que buscar ajuda especializada, né? Nem sempre os dias, né, de cada um de nós são flores, o nosso chão está repleto de colorido, de flor, de alegria, né? As nossas atividades muitas vezes tira a nossa energia, tira a nossa alegria, às vezes não as atividades, mas as pessoas que se envolvem com as atividades que nós estamos envolvidos. Então, a minha dica para você, o meu toque, o meu conselho para você neste momento é que você internalize o que você está sentindo, tente analisar, perceber como está o nível da sua amargura, o nível da sua esperança, né? E se você não conseguir fazer isso sozinho, procura um amigo, uma amiga, o teu pai, a tua mãe, o teu tio, o teu marido, a tua esposa, né? O teu primo, o teu patrão. Nem sei se em alguns casos isso vai ser bom do ponto de vista de carreira e profissional, mas você tem que, antes até desses momentos, se você não está passando por esses momentos, comece a fortificar suas relações, para que se um dia você precisar e acontecer de entrar nesse momento, nessa situação difícil, você então vai ter com quem contar, com quem conversar, com quem dividir, com quem compartilhar algo que você está precisando superar. Então, muitas vezes, quando você não prepara, né, a sua vida para momentos ruins, nós temos que pensar no que é ruim? Não. Mas o ruim, ele é normal, ele vai se impor, ele vai acontecer, né? Às vezes o ruim é só perder um horário, às vezes o ruim é apenas tropeçar, né? Às vezes é quebrar um salto, às vezes é passar por uma pequena necessidade ou inconveniência, né? Da saúde, mas muitas vezes é perder um emprego, é perder um ente querido, é perder o ano, ter que refazer um projeto. Então esses momentos que são momentos indesejáveis do ponto de vista, né, da felicidade, eles vão fazer com que essa alma fique embebida em amargura, em tristeza. Isso é importante porque você vive todos os dias e todos os dias você estará sujeito a esse tipo de evento. Então, quando você vai se estruturando, vai se preparando, que na verdade esse é o intuito desse canal, é ir te preparando para os desafios do dia a dia, da vida prática, do dia a dia que se impõe, né? Aquele que você não controla. É o tipo de situação que muitas vezes sai do seu controle e que te desespera, e que te chateia, porque você não gostaria de ter isso fora do teu controle. Muitas vezes faz parte de uma neurose que você tem, de uma enfermidade que você tem,
do ego extremamente inflado que você tem. Então, muitas vezes nós temos que prestar atenção em como nós estamos, para nós, desse jeito, após ponderar, desse jeito, após considerar, em fazer uma autoanálise, não ouvir a nossa própria voz, não se ouça. Né? Você não é tão ruim assim, você não é tão péssima, você não é tão feio, você não é tão feia assim, você não é tão ruim no seu trabalho. Você só precisa prestar atenção em momentos em que você está em baixa, né? Em momento que a montanha-russa da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, está naquela baixa, né? Naquela depressão, naquela vala. Mas isso vai passar, isso vai melhorar. E por isso que eu digo para você, quando você está numa caminhada sozinho, numa rua, numa trilha sozinho, é mais difícil, Você tem que procurar, muitas vezes, fortificar suas relações, fortificar a sua relação com seu cônjuge, fortificar a sua relação com filhos, com amigos, né, na sua religião, porque isso, em algumas religiões, você tem grandes sábios escrevendo, não é bom que a pessoa esteja só, né, porque se ela cair não terá outro que a levante. Toma isso para você como uma forma de entender o contexto que você vai viver, o contexto que você está vivendo, tá? Eu te peço também que nos ajude a colocar aí o seu joinha, o seu like, a se inscrever, a compartilhar essas mensagens. Se você estiver se alimentando de todas essas que nós já colocamos no canal, você vai conseguir ir fortificando, entendendo como é que você faz. Eu tenho algumas mensagens que eu estou segurando para um momento de mais alicerce, um momento de mais consistência, né, do nosso trabalho aqui, para que as pessoas consigam internalizar e aplicar nas suas vidas. Tá? Existe uma história que eu ouvi de um professor já idoso, e ele disse o seguinte nessa história. Eu não sei se é uma história com E ou uma história com H, se de fato é verdade ou se de fato é algo só para motivar. Ele disse o seguinte, que se muitas vezes, se repetidas vezes, nós temos dificuldade em entender o que está se passando com a nossa alma, com a nossa virtude, nós temos que procurar alguém que nos ajude a ser guiado. E essa pessoa que o professor estava se referindo foi uma jovem que estava passeando num bosque e que ela sentia que estava sendo observada por dias. E ele disse que saiu no jornal que naquele local foi preso um estuprador. Eu estou resumindo aqui para a gente não se alongar. E depois essa pessoa foi entrevistada. Falou, você nunca foi abordada pelo estuprador? Você nunca sentiu medo? Ela falou, olha, eu sempre notei que eu estava sendo observada, mas nunca me aconteceu nada. Eu consegui escapar ilesa. E aí o suposto estuprador que foi pego também foi questionado, também foi entrevistado, e o suposto estuprador disse que ele nunca estuprou essa moça, porque essa moça sempre levava uma outra pessoa muito grande, né, e muito séria na sua companhia. E isso afastava a coragem dele de acabar cometendo uma torpeza, uma maldade, uma violência contra essa pessoa que poderia ter sido estuprada. E aí voltaram com a moça e perguntaram, veja, o estuprador disse que nunca tentou te estuprar, tentou te pegar, porque você sempre estava na companhia de alguém e que ele temia, de certa forma, essa pessoa. Falou, não, jamais, nem o estuprador eu nunca vi e nem essa pessoa que ele está falando, porque eu sempre fui sozinha. E algumas pessoas, né, concluíram que isso era um anjo, ou era o Espírito Santo, ou era uma presença que Deus colocou ali para que aquela pessoa fosse protegida todos os dias. Você e eu, nós não sabemos se estamos sendo protegidos todos os dias, se tem alguém que não nos faz mal, não nos causa dor, porque tem alguém intervindo por nós.
Espiritualmente, no mundo espiritual você não vai conseguir ver, eu não vou conseguir ver. Mas você pode, com certeza, tentar, em relações possíveis de ser vistas, construir a sua segurança, construir, né, a sua forma de se sentir protegido, Tenha relacionamentos verdadeiros, tenha amizades, tenha bons cônjuges, bons filhos, bons pais. Isso parte de você. Aplique nos outros aquilo que você gostaria de ver no mundo, aquilo que você gostaria de ver acontecendo com você. E não escute essa sua voz que muitas vezes vai te levar para baixo, vai te entristecer e pode te adoecer. Nós vamos ficando por aqui. Dá o teu joinha, se inscreve e compartilha. E lembra, pode ser que tenha alguém te protegendo. Pode ser que inclusive essa mensagem que você esteja ouvindo aqui é para te alertar. É para você se sentir cuidado, se sentir cuidada. E para você valorizar. E levantar a cabeça. E melhorar esse ânimo. E melhorar o teu dia. E melhorar os teus objetivos. Tchau. Nós vamos ficando por aqui. Até mais.